Boa noite a todos e a todas. É com muita satisfação que o Memorial do Ministério Público promove mais um debate no Memorial, hoje com o tema Histórias e Histórias do Futebol em Porto Alegre. Um time de reconhecidos jornalistas, senhores Márcio Pinheiro, Flávio Dutra, João Bosco Vaz e Juarez Fonseca, se reúne no âmbito do projeto Debates no Memorial, no auditório do Palácio do Ministério Público, para conversar sobre a história e crônicas do futebol na cidade de Porto Alegre. O futebol faz parte da identidade cultural local, sendo elemento constituinte essencial da trajetória social da cidade. O encontro será uma oportunidade para refletirmos sobre esse percurso. Eu registro a presença do Dr. Gilmar Poça Maronese, Procurador de Justiça e Secretário-Geral do Ministério Público, do Dr. Heriberto Ros Maciel, Subprocurador de Justiça para Assuntos Administrativos, dos Procuradores de Justiça, Dr. Ricardo Vassilic e Dr. Gilberto Montanari, conselheiros desse memorial, da doutora Maria Inês Franco, Procuradora de Justiça, conselheira desse memorial e coordenadora do Memorial da Associação do Ministério Público, ao colega André Leite, da assessoria, ao Dr. Cláudio Brito, que também nos dá a honra da presença, aos senhores e às senhoras, servidores, e agradecendo muito a disponibilidade desses renomados jornalistas de vir aqui conversar conosco, passo a palavra ao nosso coordenador técnico, professor Gunter Actz, para fazer algumas breves considerações iniciais. Bem, muito obrigado, boa tarde a todos. Uma saudação muito breve, queria dizer da minha alegria de estar hoje aqui com queridos amigos, tá? Dois colegas integrantes da Confraria dos Professores, da Mesa das Quintas, fundada, tá, pelo professor Leite, tá, que aqui está com a gente, nos prestigiando também. Dois colegas que estiveram, com quem eu tive o prazer de privar a companhia no governo da Prefeitura de Porto Alegre, o Flávio e o João Bosco. E acho que a gente vai ter assim, a oportunidade de conversar sobre um aspecto que merece um olhar histórico, né? que é o esporte. O futebol é um esporte relativamente novo, embora a gente não se perceba, na cidade de Porto Alegre. Na virada do século XIX para o século XX, os dois grandes esportes eram o remo, né, e o polo aquático, porque era o que tinha, né? O rio era o nosso ginásio. Então, as pessoas aproveitavam as condições que o rio oferecia. O polo aquático era disputado em baçãs, né? Eles faziam um cercado de madeira. Exatamente. Então, essa é uma característica interessante da cidade de Porto Alegre. Quer dizer, o esporte, a cultura do esporte é algo muito trazido pela comunidade de imigrantes alemães, também a ginástica, né? Mas aí já era uma coisa mais de ginásio e tal, surgiu. Todas essas entidades nascem muito relacionadas a esse associativismo da cultura alemã, porque o esporte não era uma coisa entranhada no hábito das pessoas. Hoje parece uma coisa tão comum, né? Tão corriqueira, todo mundo faz atividade física, etc., regularmente. Isso não fazia parte da cultura, né? E Porto Alegre é uma cidade que tem uma tradição interessante em relação a isso. Isso tem muito ligação, né, com essa conformação étnica, né? E estamos no ano que se comemora os 200 anos da imigração alemã, então são todos ganchos importantes, eu acho que para essa história. Não quero, enfim, me estender muito, acho que vou passar imediatamente a palavra para vocês. O Márcio, passo para o Flávio, saudando também meu amigo querido Armando Burti, outro grande jornalista aqui presente. Então, acho que estamos aqui que também tem uma passagem importante pelo jornalismo esportivo, né? Então, e, aliás, é ligado a um time de futebol, né? O Cruzeiro, não é? Cruzeirense. E pela ordem, o colega Leite também, né? Então temos dois integrantes do Cruzeiro de Porto Alegre. Eu acho que cabe fazer um debate, depois, numa outra oportunidade, sobre os times, o Cruzeiro, o Renner também, tá? O São José, os outros times de Porto Alegre. A gente só fala do Grêmio, do Internacional, e tem outras, a vida, né? Além do Grêmio e do Inter, né?
Força e Luz, isso. Em Porto Alegre chegou a ter 7, 8 times. É impressionante, né? Renner, nacional, Renner, internacional. Bom, passo a palavra para vocês. É para ser isso, um bate-papo bem informal. Tá? Boa tarde a todos, especialmente os que fazem parte da plateia, meu amigo Armando Burdi, doutor Leite, tá? Cláudio Brito, que eu vejo lá atrás, tá? Meu companheiro de Associação Grandense de Imprensa. Eu estou quase emocionado de dividir essa mesa aqui com o Juarez, tá? Nosso representante de Guaíba vai fazer parte do próximo Viva Várzea, segundo tempo. O João Bosco Vaz, com o qual privei aí, dividimos várias jornadas, e não eram só jornadas esportivas, né? O Günther, que eu conhecia dos textos maravilhosos da revista Press, o Günther tinha uma particularidade que me encantava, ele fazia os bastidores dos fatos históricos, e isso eu ficava encantado. Depois trabalhamos junto na prefeitura, e o Márcio, que, entre outras atividades, divide comigo lá, entre outras confrarias que ele participa, uma confraria que a gente se reúne todas as quintas-feiras, amanhã é o dia. Hoje nós vamos só fazer uma preliminar, tá? Um aquece, tá? Então, eu estou muito lisonjado de participar dessa mesa, tá? Talvez eu seja dos integrantes dessa mesa aqui, minha dúvida em relação ao Juarez, tá? O desportista mais longevo, tá? Por quê? Eu nasci em 1950, então a minha atividade esportiva, tá, como peladeiro, tá, e como atleta, digamos assim, de coisa, tá, começou nos anos 60, tá? Então eu fiz todo o ciclo, tá? Joguei na calçada, tá? Esfolei bastante joelho, quebrei dedão e tudo mais, tá? Depois fui para o gramadinho da estádio, eu estou falando da minha região onde eu habitava, que é o bairro Petrópolis, tá? Ali na Praça da Tamandaré, quem é da cidade mais ou menos conhece essa região. E o nosso sonho era jogar onde? No campo principal, que é o campo da Tamandaré. E com o tempo se foi. Para conseguir esse feito, tá? Eu tive que montar um time. O Grêmio Esportivo Tupi, que eu já contei essa história num livro anterior, que eu editei, até chegarmos ao campo principal. E isso é uma aventura para nós. Aquele campo do Tamandaré, que em seguida eu passo por lá, está precisando melhorar a grama lá, tá iluminado, mas está ruim de grama, tá? Aquilo era o Maracanã para nós. Então, esse ciclo todo eu fiz, tá? De jogar. E depois eu acabei sendo atleta federado, tá? O que é o atleta federado? Porto Alegre tinha uma característica: a federação não queria se envolver com os clubes amadores e delegou para os próprios clubes fazerem a sua competição. Chamava-se Diretório Autônomo Amador da Capital. Então, reunia, se a memória não me trai, reunia 3 chaves. Tá? A chave da Zona Leste, a qual eu pertencia, daqui a pouco eu vou detalhar mais. A do centro, que pegava o centro e a Zona Sul, que a Zona Sul não era tão habitada como é hoje, e o pessoal da Zona Norte. Vou me fixar um pouco na Zona Sul. Eu era um perna de pau, lateral. Normalmente, jogador ruim joga na defesa, tá? E na várzea joga na lateral, porque fica ali cercando o atacante e tu te dá vantagem. Eu ainda tinha uma particularidade, eu sou destro, tá? Mas eu gostava de jogar pela esquerda, tá? Porque o ponteiro de várzea corta para dentro, né? E pegava o pé que era o meu melhor pé, né? Em tese, tá? E eu joguei num time chamado Grêmio Esportivo Bagé. Ainda existe a sede lá do lado do campo da Tamandaré. Hoje é utilizado por uma ONG que atende pessoas que vêm fazer Via Vida, né? Tá? Via Vida, tá? Ainda existe, tá? E era ali o centro do nosso universo do 15, 16, 17 anos. Tá? Eu era do segundo quadro, tá? Como é que funcionava antes, tá? Jogava o primeiro quadro às 16 horas, tá? E o segundo quadro às 14 horas, tá? Logo no domingo, que era o dia da macarronada, da galinhada em casa, tá? E de vez em quando um vinhozinho e tu tinha que jogar, tá? Fome de bola, nós íamos jogar, né? Tá? Fazer o quê? E ali, aquela região, tá? Tinha 4 ou 5 times muito tradicionais, tá? Era o Concórdia, que é lá na Nilo Peçanha, o Concórdia na Nilópolis. Hoje a Nilópolis passa ali na Praça da Incol, que eles chamam. Ali era o campo do Concórdia. E aquela descida da Praça da Incol era a arquibancada do Concórdia. Tá? Era um alçapão. Para te passar, tinha que passar por uma pinguela. Tinha um campo de várzea que se presta, tinha que ter arroio. Lá tinha um arroio. Tá? E tu tinha que passar aquela pinguela. Que fazia o grande clássico com o Bagé, que era o meu time, e era azul, e o Concórdia era vermelho. Então,
velho Grenal no bairro Petrópolis. Então, tinha grandes jogos. Tá? O Concórdia era melhor. Tinha mais o campo do Bom Sucesso, que era atrás de onde tinha a Gaúcha Car. Esse campo tinha uma particularidade, ele tinha um declive de mais ou menos meio metro. Tá? Então, de uma goleira a outra era meio metro. Eu conto nesse livro aqui, eu já contei num outro livro, mas um amigo meu, o Piero Dallas, recorda nesse livro o célebre caso do ponteiro, nós do segundo quadro. Tá? Nosso time era muito ruim. Tá? Eu me lembro que nós ficávamos assim, eu era reserva ainda desse time, ficava na cerquinha, e os caras vinham, mas tu consegue ser reserva desse time tão ruim? E eu era reserva. Depois acabei titular. Tá? Estamos lá jogando um jogo encarniçado e tal, e estamos conseguindo empatar, e está vindo o Magrão, que era o atacante do time adversário do Bom Sucesso, segundo quadro, e ele perdeu o tempo da bola, e nós tínhamos na defesa um zagueiro chamado Sertão, o nome já diz o que ele era azulejista, forte como um touro, e o coitado do cara passou, e ele prensou o cara na cerquinha, não tinha alambrado, né? Era a cerquinha normalmente eucalipto, tá? E atrás tinha o valo, e depois do valo o vestiário entre aspas, tá? E ele prensou o coitado do cara na cerca, e nós não sei como saímos vivos de lá, claro que entregamos o jogo. Então, ali era o Bom Sucesso. Mais adiante tinha o Vila América. O Vila América era um platô, onde hoje é o nobre bairro das Três Figueiras. Tá? Três Figueiras, para nós, era outro mundo, né? Mas era ali o platô. E esse campo tinha outra particularidade. Ele tinha um alambrado grande atrás. Por quê? Porque se a bola caísse, caía no Mato Sampaio, e ninguém se arriscava a ir buscar. Tá? Então, esse era o Mato Sampaio. E tinha um outro campo que eu achava encantado também, que era o do Universal, que ficava lá embaixo, onde hoje é o Zafre, o Bourbon Zafre, era o campo do Universal. E esse campo tinha outra particularidade, fedia, porque tinha o quê? Uma criação de porcos ali. E os caras disseram, tu não te impressiona que daqui a pouco sai uma vara de porcos e passa. Tinha um caminhozinho dos porcos no estádio, no campo. E parava mesmo, que passava uma vara de porcos pelo coisa. Tá? Hoje é o Bourbon Shop. E tinha coisas muito boas. O estádio do Araribóia era ótimo. Tá? Esses tempos eu passei por lá, a grama está maravilhosa, era muito acolhedora. Eu gostava. Eu era originário da Tamandaré e enfrentávamos o intervalo, o time de guri, que era o Tupi, enfrentava o intervalo, que era o time do Cláudio Furtado, da família do Jorge Furtado, que era do Araribóia. Mas eu confesso hoje, gostava mais de jogar no Araribóia, que era um campo mais acolhedor. Tá? O Bosco talvez conte algumas histórias de lá, inclusive de tiroteios que teve lá. Então, essa era a vivência naquela época. Tá? Essa concepção de time federados não existe mais. Tá? A federação, por alguma razão, tá? E aí eu acho que surgiram nessa esteira as ligas. Tá? Tinha ligas muito fortes, e ainda hoje existem ligas muito fortes. Tá? Tanto em Porto Alegre, especialmente no interior. Tá? Que times que não tinham potencial para ser federados. Tá? E um detalhe interessante, esses times que eram federados se subsidiavam, tá? Eram financiados por duas questões. Tá? A Copa, evidentemente, tá? E os bicheiros. Todo time que se prezasse, tá? Na época o bicheiro acho que era uma atividade em alta, tá? E não era tão recerceada, tá? Eles, de alguma maneira, tá? Como não tinham espaço para eles nos grandes times profissionais, tá? Eles investiam nesses times de bairro, tá? E às vezes até subsidiavam alguns jogadores. Tá? E muito bolão. Tá? Para a gurizada tinha a famosa reunião dançante, tá? Ou com o disco bolachão, tá? Ou com aqueles conjuntos que estavam iniciando. Tá? E para os velhos, o bolão, né? Que era o tradicional. Tá? Eu não sei ainda se existe, mas esse era um período. Tá? Depois veio o período das Copas, tá? Chamada Copa Paquetá, a Copa Presidente e tal, e segue a vida. Né? Eu vou parar por aqui, posso retomar depois, até para não me alongar muito, mas trago para vocês essa vivência inicial, tá? Desse período. Eu estou falando dos anos 50 e 60, aliás, 50 e especialmente 60, tá? E das mudanças que ocorreram nesse período. Então, eu recebo a bola do Flávio. A primeira reflexão que eu faço é em cima justamente do livro. Né? Esse livro surgiu de uma inspiração, acho que do próprio Flávio, que convidou várias pessoas para escreverem. A aceitação foi
tão boa que, durante a feitura do livro, a gente já recebeu proposta de outras pessoas que queriam escrever, alguns até que eu desconhecia o passado futebolístico, como meu amigo Juarez Fonseca, a quem eu conheço há mais de 30 anos, e não sabia dessa militância dele no futebol varziano. E eu acho que a grande identificação que esse livro criou com muitas pessoas que nos procuraram, que se interessaram pelo tema, é que o livro, numa definição, acho que até do Boris Fausto, um historiador a quem eu admiro muito, que ele fala sobre a microhistória, né? Então, esse livro, ele fala ali, como o Gunther falou no início, da relação do futebol com Porto Alegre e também da relação do futebol com as pequenas histórias, as histórias dos bairros, as histórias das pessoas que viviam nesses bairros, a história que eu gostaria que o Flávio depois lembrasse melhor ainda, da proximidade da várzea com o futebol profissional, né? Durante anos, Inter e Grêmio, principalmente, foram alimentados por jogadores que vinham da várzea, né? Então, esse tipo de relato, ele cria essa identificação imediata entre as pessoas. Todo mundo teve uma memória de futebol, teve uma memória de um time, de uma camiseta. Algumas pessoas que nos procuravam lembravam até de hinos que esses clubes varzianos tinham. Eu não tive uma formação varziana. A minha proximidade com o futebol, primeiro foi como torcedor, e depois com outros dois tipos de futebol que, vá lá, seriam até meio filhos da várzea, que eram os realizados em parques, né? Eu frequentei Marinha do Brasil, Redenção, jogando futebol nesses locais, e também em clubes, né? Clubes sociais, do tipo União, Círculo Social Israelita, perto de onde eu morava, e tantos outros clubes em que as pessoas se reuniam para jogar futebol. Era um outro tipo de futebol, era uma coisa com um aspecto muito mais social do que esportivo, mas que também teve essa penetração no imaginário da cidade e das pessoas que gostam de futebol. Então, participar desse trabalho foi também um exercício de paixão pela cidade e de interesse pelo que pode refletir em cima do futebol. Bom, eu já fui um lateral bom. Prova. O Edgar Schmidt, saudoso Edgar Schmidt, era dono do Cadeira Cativa na Guaíba. E o Branco é meu conterrâneo de Bagé. Aí o Edgar me encontrou e... Hoje o Branco vai no programa. Eu disse, o Branco foi meu reserva lá em Bagé, rapaz. Eu de lateral, coisa e tal. E o Edgar acreditou no negócio. Aí chegou no programa e disse, ô Branco, o Bosco disse que tu fosse reserva dele. E o Branco, mas o Bosco é muito mais velho do que eu. Eu era guri. Mas a várzea é sensacional, minha gente. Eu, às vezes, fico indignado quando as pessoas usam. Isso é uma várzea, para se referir a determinada situação. Eu não diria, mas eu faço uma comparação. A várzea, hoje, é a mais organizada que a CBF. O que está escrito e se cumpre. Nós, aqui, por exemplo, perdemos muitos campos de várzea em função do avanço da cidade, e era necessário isso. E aí, quando eu fui secretário de esportes do prefeito Fogaço, eu disse, olha, temos que resolver, não tem espaço para fazer campo, vamos iluminar os campos. E nós iluminamos 10 campos de várzea em Porto Alegre, porque joga sábado, joga domingo, joga de manhã, joga à tarde, tem as escolinhas, tem os projetos sociais, né? E aí resolvemos qualificar, cercar, fazer vestiário. E a várzea foi se organizando, como o Flávio Dutra falou. Hoje a várzea vive em função das ligas. Também, como secretário, nós organizamos as ligas em Porto Alegre. Nós criamos o Campeonato Municipal de Porto Alegre
e organizamos 23 ligas, com estatuto, com tudo mais. Liga do Parcão, 10 clubes. Bom, classifica 4 para o Municipal. Campo da Redenção, mais 10 clubes, classifica mais 4. E aí foram organizando. E essas ligas, elas continuam ainda hoje. Mas a várzea, ela é cheia de histórias, de nuances, né? Coisas que a gente não espera que possa acontecer, e as coisas acontecem. Como o campeonato da várzea de Porto Alegre cresceu muito, nós resolvemos que as finais seriam sempre do campo do São José, que a gente conseguia emprestar. Numa final lá, Academia do Morro, do traficante Paulão, e o 12 horas do traficante Jura, do Campo da Tuca, olha só, final. Chegamos com o prefeito Fogaça lá. Aí o prefeito Fogaça, pô, mas tem bastante polícia hoje aqui, hein? O que houve aí? Ah, não sei, a PM, um monte de PM, tinha sempre o policiamento, mas não tinha naquela quantidade. E bola vai, e bola vem, e bola para lá e para cá, termina o primeiro tempo. O juiz apita o primeiro tempo, a brigada entra e algema o melhor jogador da Academia do Morro, que é lá do Morro da Conceição, e tem os promotores aqui, devem conhecer, que também é um traficante, o Chu, e jogava muita bola, cara. O cara jogava muita bola, saiu preso de lá, cara. E aí, para os senhores verem como o tráfico avança em tudo, que a Copa Paquetá teve que ser extinta, que era um grande de um campeonato, porque as finais, esses times dos traficantes sempre faziam as finais. Eles tinham dinheiro para pagar, para dar chuteira, para tudo isso aí. E eles tinham para isso. Esse time do Academia do Morro, da Conceição, que o Paulão esse coordena até hoje, coordenava de dentro do presídio, de fora, ele só queria jogar na Praça Tamandaré. Ele não queria jogar na Araribóia, na Redenção, porque quem conhece a Praça Tamandaré, lá tem um barranco no lado esquerdo. E ele sentava ali com seguranças dele e tudo. E tinha confusão, e tinha problema, até que um dia tinha uma final, eles estavam na final, e eu, como secretário, disse, não, vou na Brigada Militar. Aí fui na Brigada Militar lá, e disse, olha, vai ter isso, isso e isso, eu preciso da ajuda de vocês, mas vocês têm que dar a batida neles, é lá no morro. Quando o ônibus arrancar, que foi descer o morro, vocês parem o ônibus e desarmem eles, né? Que os caras iam tudo armados, né? E a Brigada Militar fez isso. Fez isso. E antes disso, na várzea que é organizada, nós tivemos um assassinato no campo do Araribóia, tem uma arquibancadazinha atrás, o cara parou o carro, meteu máquina no outro lá, aí a prefeitura resolveu acabar com o campeonato municipal, que a gente não conseguia controlar isso aí. Aí, para tentar enganar o Paulão, esse traficante, que já tinha essa Academia do Morro, ele criou um outro time para ele. E no nosso estatuto, do campeonato municipal, o VO estava fora do próximo campeonato. E nós chegamos de organizar tanto que criamos um TJD, Brito, para julgar esses caras. Aí esse time dele deu um VO.
Tiramos o campeonato. Porque aí ficou o seguinte, era uma semifinal dos dois times dele, um contra o outro. Aí ele deu um VO para não prejudicar o outro, e o outro deu um VO para não prejudicar, e tiramos os dois. E ele mandava os capangas dele nos ameaçar. Aí eu chamei lá esse TJD, que era coordenado pelo professor José Mocelin, juiz de futebol. Eu disse: Mocelin, não afrouxa. Ah, mas estão ameaçando? Pode ameaçar. Não afrouxa. Aí, Brito, tu conhece. Eles não conhecem. Estou no samba lá no bar do Ricardo. Olha só a minha cabeça. Na subida do morro. Meu Deus. Aí estou lá, tá comendo samba, Brito. Aí chega no bar o Titica, que era o centroavante de um dos times dele, que tinha virado traficante também. Aí o cara está lá, estamos sentados no samba, ele olhou e saiu. Ele saiu, eu peguei o carro e larguei de lá, cara. Larguei de lá. E a várzea hoje, infelizmente, a várzea hoje se deteriorou bastante em função dessas situações todas, né? Que hoje é mais fácil, por exemplo, também juntar 7 para jogar um futebol de 7 do que juntar 11. Hoje tem outros esportes. Antes era o futebol. E para encerrar essa minha primeira participação, se é que eu vou ter outra, antes de passar para o Juarez, os caras de Garibaldi, cara, resolveram homenagear o Falcão. E aí fizeram um campo de futebol 7 com o nome do Falcão, uma vinícola lá de Garibaldi. Aí o Falcão disse: olha, cara, tem esse jogo lá, eu não jogo mais. Aí me convidou o Nobrinho, convidou o Wilton Mombach, convidou vários jornalistas. Um ônibus saiu do Plaza, fomos para lá. Aí, chegando em Garibaldi lá, convencemos o Falcão que ele... Pô, tu tem que jogar, cara, tá lotado aí, vem todo mundo tiver um campinho aí de futebol 7, coisa e tal. Aí o Falcão: tá, vou jogar meio tempo em cada time. Aí o Falcão, a nosso favor, uma barbada, né? Contra nós, o técnico da Rádio Guaíba, o técnico de som, Leonardo Miller, que Deus o tenha, faleceu cedo. Falcão pegava a bola e ele gritava para mim: marca o Falcão! Marca o Falcão! Marca o Falcão! No quinto grito dele, eu parei. Desculpe as senhoras que estão aqui. Cara, vai para a puta que te pariu. O Chicão não marcou o Falcão, o Andrade não marcou o Falcão, ninguém marcou o Falcão. Tu quer que eu marque o Falcão? Quando eu parei de falar assim, o pessoal que estava na volta foi uma risada só, cara. Aí o Falcão disse: pô, vocês não são mole. Assim. Hã? Só o Jurandir. Então, são histórias assim que nos levaram. Eu tive o prazer de contar algumas histórias nesse livro aí. A várzea é fascinante. Eu sou do tempo da chuteira Gaeta. Depois veio a Big, que estava no tornozelo. Olha, a gente passa uma noite contando histórias aqui. E que eu mais gosto é de contar histórias. Fora os campeonatos das escolas de samba. Meu Deus do céu. Aí o Cláudio Brito tem que contar as histórias dele. Juarez Fonseca. Boa noite. Eu sou do interior. Eu nasci em Canguçu, mas vim para os lados de cá com 7 anos. E fomos morar no interior de Guaíba, um lugar chamado Bom Retiro do Guaíba, onde meu pai e minha mãe trabalhavam numa fábrica de papel. Companhia Fábrica de Papel Papelão, primeira, que tinha um nome em alemão também, foi a primeira fábrica de papel do Rio Grande do Sul, criada por imigrantes alemães. E lá tinha um time chamado... Bom, toda a vida eu gostei de futebol, via futebol e tal. E eu comecei a ir a jogo. Eu praticamente não tinha um time, assim, né? Mas o meu padrinho, casado com a minha madrinha e irmã da minha mãe, Hélio, ele era gremista, sócio do Grêmio.
Aí comecei a ir nos jogos do Grêmio com ele. E aí fiquei gremista, claro, né? Até hoje. Mas lá tinha um time, lá no interior do Rio Grande do Sul, interior de Guaíba, tinha um time da fábrica, dos funcionários da fábrica, chamado Guarani. Era verde e vermelho, o uniforme. E eu jogava, assim, também, como todos aqui, ou como quase todos, não sabia driblar, ou tinha gente que driblava muito mais que eu, né? Eu acabei no quarto zagueiro, ou lateral direita. Mas aí eu fui jogando lateral direita, fui ficando ali. Mas o Guarani tinha 2 times, tinha o reserva e o titular, né? E eu sempre fiquei no reserva, sempre. Rarissimamente eu conseguia, só quando alguém se machucava que eu entrava no titular. Então eu joguei a vida inteira nos reservas. E a gente saía, assim, por exemplo, para jogar no interior de Guaíba, tinha Mariana Pimentel, Sertão de Santana, e outros lugares que tinham times dos lugares também, e tinha esse intercâmbio então jogava lá, tinha um churrasco e tal, e jogava de tarde, e todos íamos em cima de uma carroceria de caminhão, os times, mais de 22, 23, 24 guris. Nós tínhamos um técnico, que era o Antoninho, e o goleiro do time principal era um negro retinto e super bem-humorado, que tinha o apelido de Jujuba. E o time tinha alguns caras bons, eles jogavam bem, assim, tinha uma, digamos, uma organização, participando do Campeonato de Guaíba. Em Guaíba na cidade de Guaíba, tinha 2 times principais, que era a Celupa e o Itapuí. Não sei nem se existem ainda. O Itapuí jogava nos campeonatos estaduais de time de várzea, né? E a Celupa também. A Celupa era dos jogadores, dos funcionários da fábrica de papel Celupa, que existe até hoje. Acho que o meu Inter perdeu para a Celupa. Então... É um jogo do Inter. Então a gente fazia esse tipo de celulose de papel, uma coisa assim. Em Guaíba tinha 2 fábricas de papel, né? Essa Pedras Brancas, que depois virou Pedras Brancas, que minha mãe trabalhava, e veio para Guaíba, ao lado, bem antes da Borregar, ficou ali, mais depois, do lado da Barra do Ribeiro, ficou na beira do rio, que era Pedras Brancas, foi comprada pela Votorantim. E então a gente saía viajar sempre, jogando e tal. E claro que, fora disso, fora do time principal, fora do Guarani, que tinha um campo bem bonitinho, assim, com goleira, com valos em volta para escoar a água, um bar, que quando tinha jogo sempre tinha o bar funcionando, a copa funcionando. E, às vezes, interrompendo uma vez, não sei por que cargas d'água parou o jogo, parou o futebol lá, ficou um tempo sem futebol, e aí o campo ficou uma grama dessa altura aqui, né? E aí resolveu, não, temos que voltar ao campo, né? Temos que voltar ao futebol, vamos ficar fazendo o que aqui, nesse lugar, sem futebol? E aí fizemos como é que se diz? Juntamos a turma para fazer como é que se diz isso? Trabalhar junto, mutirão. Fizemos um mutirão para limpar o campo, né? E era verão. Limpamos, eram uns 15, 20, com enxada, com tesoura, nem tinha máquina de cortar grama, essas elétricas nem existia na época, né? E aquilo ali me rendeu, isso com sol, suando, me rendeu uma queimadura terrível nas costas. Eu fiquei 2 dias deitados de bruço, porque não conseguia me virar de costas, com bolhas desse tamanho nas costas, assim, né? A minha mãe disse, nunca mais tu vai fazer isso, nunca mais tu vai fazer isso. E um dia nós fomos jogar no campo do Itapuí, em Guaíba, e eu estava inspirado naquele dia, e os caras me convidaram para jogar no Itapuí. Aí eu fui treinar um dia no Itapuí,
Mas foi só um treino. Não deu para meter com aqueles outros caras todos ali, né? Qual era a tua posição, Jorge? Lateral direito. Só tem lateral aí. Toda a vida foi lateral direito. Porque eu tinha uns caras assim, tinha o Davi, que era um cara incrível, que o Dercy era outro, que eles jogavam mais no meio campo, desarmavam bem. Eu não sabia desarmar, sabe, assim, no meio do campo, desarmar e armar. Porque o meio do campo tem que desarmar e armar, né? Aí o lateral direito tu só defende, tu atraca a bola e chuta para frente, né? Pelo menos era assim. Então o Itapuí não deu certo. Mas a gente sempre tinha outro campinho, tinha outros campos que a gente fazia treino, que a gente brincava, sabe? Por exemplo, na frente da minha casa tinha um barranco alto e passava a estrada na frente. Entre a minha casa e o barranco tinha uma estrada. E ali no barranco tinha um gramado grande e eu fiz 2 goleiras lá. Aí ficava eu jogando. Minha madrinha me deu uma bola de presente de couro. A primeira bola que eu tive, vivia furando, eu vivia levando no sapateiro para arrumar a bola e tal, porque ele tinha maricá em volta desse campinho e chutava forte, batia no maricá com espinho e furava a bola. Então a gente tinha assim 4, 5 jogando, 3 para cada lado, 6, 3 para cada lado, nesse campinho pequeno. E assim foi, em outros lugares também. Cada lugar que a gente tinha um gurizado que gostava de jogar futebol, arrumava um lugar para jogar, né? Para fazer campinho, né? E, bom, depois de vir para Porto Alegre, aí teve outras histórias de futebol aqui em Porto Alegre, mas isso fica para o segundo tempo, Flávio. Para o livro. Não, mas eu já estou fazendo spoiler do livro, né? Olha aqui, ó, as posições que o pessoal confessou aqui, me lembra um amigo nosso da confraria, o Elton Herb, fez um resumo do que seria essa mesa. Tá? Não vale para o senhor nem para o Gunter. Tá? A informação que ele deu é a seguinte, é uma mesa ruim de bola e boa de texto. Tá? Eu acho que ele cometeu um exagero em relação ao texto, pelo menos em relação a mim. Tá? Bom, o Márcio já fez digamos assim, uma rápida abordagem da questão da perda do espaço do futebol, tá? Como fornecedor de jogadores para o futebol de várzea, como fornecedor de jogadores para o futebol profissional. Tá? Perdeu-se espaço. Tá? Eu acho que o futebol society, esse futebol 7, até para a questão de dimensão, e como o Bosco disse, de precisar menos gente, tá? O próprio futebol de salão, que virou futsal, tá? E depois vem o beach tênis, e vem isso, vem aquilo outro, tal. Tudo isso, assim, de alguma maneira, fez com que o futebol varziano perdesse esse espaço de fornecedor de jogadores para o futebol profissional. Como é que tu enxerga isso, Márcio? Tu que tem uma vivência de clubes, através do teu pai, de poder ver... Tem que ver a questão que os clubes são formadores de jogadores hoje, através das suas escolinhas, inclusive clubes do exterior, que hoje tem sucursais aqui formando jogadores. Então, a várzea ficou como várzea. E os clubes se subsidiam, buscam os seus futuros craques no próprio clube, não é isso? Eu acho que também o que ocorreu foi isso. A idade baixou cada vez mais, né? Os clubes hoje já começam a preparar os jogadores com 8, 9 anos. Então, um jogador de várzea que era revelado aos 17, 18, hoje seria impossível, porque esse jogador ele já tem que estar pronto aos 17, aos 15. Porque a gente vê agora o caso do Hendrick, o caso daquele outro do Palmeiras também, Estevão, jogadores desse que está sendo revelado no Internacional agora, Gabriel Camargo, são jogadores que, em primeiro lugar, aos 17 anos, eles já estão prontos, já estão sendo preparados para serem vendidos para grandes times da Europa. Em segundo lugar, ele já tem toda uma prévia, né, de preparação, com cuidado em alimentação, em preparo físico, em tudo que um atleta precisa ter hoje. Antes de tudo, esses jogadores são atletas. Então, acho que o único caso recente, assim, de algum jogador revelado pela várzea e aproveitado em algum time de primeira divisão foi o Leandro Damião, do Internacional, que é um caso único de um jogador que surgiu tardiamente e deu certo. Pela várzea, né? Pela várzea. Porque Bruno Henrique, tá.
Então Eu me lembro do Ronaldinho, que o Galvão Bueno apelidou de Ronaldinho Gaúcho. Ele tinha 8, 9 anos quando jogava no Grêmio já, né? Sim, até porque já tinha. O pai dele Mas trabalhava o Ronaldinho no Grêmio. Gaúcho se criou dentro do campo do Periquito, lá na Vila Nova. Na escolinha do campo do Periquito, o tio dele, o seu Gilberto, mantém a escolinha até hoje. E logo depois já foi para o Grêmio. Foi. Então, E é que o Assis já estava lá, né? Já estava, claro. Foi mais fácil. Mas, E o Assis também mas tinha entrado... Mas a formação deles, e eles têm uns primos que são gêmeos, que saíram de lá e que o Inter projetou, que é o Wilton, que foi centroavante, e o Jailton, que são gêmeos, primos do Ronaldinho e do Assis. Mas a formação deles toda foi no campo do Periquito, ali na Vila Nova. Com exceção do Ronaldinho, todos despontaram para o anonimato, né? Só o João Bosco Vaz lembra deles. Não, sim, tirando a família Assis ali, esse Hilton e Jailton, não tiveram a mesma sorte. O bom da várzea é o seguinte, pessoal. O bom da várzea é depois do jogo. Sim, aí tudo melhora. Aí cada um leva o seu quilinho, cada um leva a sua cervejinha e, às vezes, 2, 3 divide a mesma cerveja, pagam o litrão. E ali eles são felizes. Ali eles cultivam a amizade verdadeira. É assim que eles vivem na várzea. É assim que eles vivem na várzea. O Juarez contou rapidamente, e eu gostaria de entrar nisso aí também, um teste que ele fez no Itapuí, né? Além, eu contei antes aqui que o campo de futebol para nós guris era o Maracanã, tá? Mas tinha um outro desafio, a grande conquista era poder jogar tanto no Beira-Rio como no Olímpico, tá? Eu joguei pelo menos 2 vezes no Beira-Rio, uma no Olímpico, e joguei, vou confessar agora, tá? Não me pego tão como velho, eu joguei na montanha também, tá? Que era o campo do Cruzeiro, tá? Que tem cruzeiristas aqui. E o mais incrível, e por isso que tu me avivou a memória, é o seguinte: aqueles campos parece que não tem fim. Eu me lembro que nós jogamos um time da 0 hora contra a diretoria do Internacional de noite no Beira-Rio. Eu de lateral esquerdo, tá? E recebi uma bola sozinha, aquele campo enorme pela frente, e o Pedro Macedo, que é outro companheiro de lides esportivos, de centroavante, tá? E fazia assim, tá? E eu indo com aquela bola, e cheguei no bico da área, e agora vou cruzar, né? Saiu isso aqui, rapaz. Então, o campo mata, tá? E mais, tu perde toda a noção do espaço. Então, se alguém tiver alguma história dessa de evolução no futebol, e encara essa realidade de jogar no semiprofissional ou em campo, olha, é outro esporte, né? Eu não posso falar sobre isso aí, porque eu realmente não vivi isso aí, né? Mas eu queria lembrar uma coisa que eu acho que desapareceu também, não sei, Flávio, se desapareceu, que eu saiba, sim. Nós tínhamos, eu acho que eu me lembro lá por 75, 76, mais de umas 3 ou 4 vezes, na 0 hora, nós formamos um time, mas aí era um futebol, não era futebol, não era 11, era 7, né? E para jogar com artistas que vinham a Porto Alegre. Um que eu me lembro especialmente, porque eu tenho várias fotos desse jogo, foi com o time da banda do Gilberto Gil. Que ele jogou de goleiro. O Gil jogou de goleiro. O Chico Buarque também tem isso. Não, mas aí eu joguei contra o Chico também. Conta-se histórias da vinda do Chico Buarque. Eu não sei se todas são verdadeiras. Talvez tu possa nos esclarecer. Não, eu lembro do primeiro Gil, tá? Então nós fomos jogar num campo que eu não recordo onde é que era, né? E o nosso time tinha eu, que jogava na defesa. Tem uma foto de eu pulando, cabeceando a bola. O Luiz Ávila, fotógrafo. Tude Munhoz, fotógrafo, que faleceu já também. O Peninha Bueno. E mais um que eu não me recordo exatamente quem era. Então, a gente jogou. Não me lembro quem ganhou. Fomos nós ou foram eles. E tal. Mas
Pedrinho Cirotti, que jogou também. O Gil era da época que ele estava com as trancinhas de Rastafari e tal, do disco Realce. Depois teve um festival promovido pela Secretaria de Estado da Cultura, chamado Latinomúsica, que foi em Pelotas. E, então, nós fizemos um time, mas aí tinha jornalista misturado com artista daqui. E aí eram 11. Fizemos um time para jogar com um time do Chico Buarque, né? Aí eu me lembro que o nosso time tinha o Raul Elvanger, tinha o Gilmar Etelvain, Raul Elvanger, músico, não recordo mais quem, assim. E esse aí eu não tenho fotos. Mas, enfim, quer dizer, só o fato de estar no campo ao lado do Chico Buarque já é uma coisa bem interessante, né? Mas eu me lembro, só para terminar, que na universidade, também, e fora da universidade, depois, sempre tinha... O Veludo era um campinho desses de futebol, de várzea, né? Que todos os... Era no Lami, né? No Lami. Belém Novo, né? Mas era no extremo sul lá. Então, lá sempre tinha, uma vez por semana, alguém jogando futebol. O Rui Carlos Alves se orgulhava de ter jogado no Lami, coisa, disse que tinha uma canhotinha promissora. É isso aí. Segue. O Bosco fala do Chico Buarque, qual é a história? Está aqui o Cláudio Brito, que já foi presidente dos Cidadãos Honorários, Conselho dos Cidadãos Honorários de Porto Alegre, que hoje o presidente é o Cláudio Lamac. Então, a Câmara de Vereadores, né, os vereadores têm essa possibilidade de homenagear e entregar o título de cidadão de Porto Alegre. E eu defendo uma tese lá, às vezes o pessoal, o fulano eu não vou votar, o fulano não sei o que lá. Eu disse, olha, a pessoa não pediu para ser homenageada e o vereador tem o direito de dar a homenagem. Então, por que votar contra? E, nessa discussão, aprovamos um título de cidadão de Porto Alegre para o Chico Buarque. Eu estava lá. Aí, da vereadora Maristela Maffei, que era do PT. E aí tem que marcar a entrega do título cidadão, que é uma solenidade, com convidados. Por exemplo, ontem eu entreguei para o Macedão da Gaúcha o título de cidadão de Porto Alegre. Como é que faz? Faz contato com a assessoria do Chico Buarque, para ver qual é o horário que ele pode vir na Câmara, coisa e tal, para fazer os convites, fazer a solenidade, quem preside. Para nossa surpresa, o Chico disse, quero me entregar o título, eu vou jogar futebol tal hora, no campo tal, lá, leve lá o título. Aí, eu disse, não vai levar, então. Ou ele respeita a Câmara de Vereadores e a cidade, porque quando os vereadores dão título de cidadão, é a cidade, porque nós somos 36 vereadores. Né? Nós representamos a cidade. E ele disse que não ia na Câmara, que não ia na Câmara, não ia na Câmara. E a vereadora queria entregar, ia da mídia mesmo, né? Aí o colega, na época, presidente da Câmara, Nereu Dávila, disse, eu vou junto contigo. Aí ela foi com o presidente da Câmara, mais outro vereador lá, chegaram no campo, Chico Buarque, todo suado, parou o jogo, coisa e tal, vamos te entregar aqui o título de cidadão de Porto Alegre, assim que ele recebeu o título. Foi levada uma mesa da Câmara de Vereadores para dentro do campo de futebol. Uma mesa... Forceluz ali, né? Uma mesa grande, marrom, uma mesa de madeira, assim, uma mesa grande, uma mesa boa, onde sentou o Chico, o Olívio, que era o prefeito, e outros, entendeu? E depois teve o jogo. E essa aí tem montes de fotos. Essa entrega do prêmio ao Chico tem várias fotos. Bosco, eu tenho uma dúvida, tá? Várzea dá voto?
já emendo para provocar o Cláudio Brito. Escola de samba dá voto? Eu vou responder. Eu estou no 7º mandato e não concorro mais. Nem eu me aguento mais. Cara, carnaval não dá voto, várzea não dá voto. O que dá o voto são os amigos que a gente tem na várzea, os amigos que a gente tem nas escolas de samba, os amigos que a gente tem na música. São os amigos que nos elegem. Tu tem que ter uma network, tem que ter um forte. Eu me elegi vereador, tinha que ficar 1, 2 coisas, estou no 7º mandato. Chegou a hora de parar. E aí as pessoas dizem para mim, mas tu faz um monte de voto no carnaval. Eu disse, não, o carnaval não me dá voto. Quem me dá voto, 10, 15 que eu tenho lá nos Bombas da Orgia, mais 10, 15 na Imperadores do Samba, mais 10, 15 numa outra escola. Mas a várzea também. Eu disse, não. Lá na Araribóia eu tenho 9, 10, então tu vai formando uma rede. E eu fiz muito trabalho como vereador defendendo os clubes. E eu faço muito voto nos clubes de Porto Alegre. Na Sojipa, no União, em função do meu trabalho pelo esporte. E é a mesma coisa. E esse dia eu estava numa festa da Sojipa, eu encontrei o Danley lá. E o Danley, tu manda nos clubes, Danley? Não manda nos clubes. É que, como eu sou ligado ao esporte, né, e fiz aquela grande festa chamada Encontro do Esporte, que eu trazia os grandes ídolos do mundo todo aqui, e homenageava também o esporte amador, a mesma coisa, Flávio. Eu tenho na Sojipa 10, 15 caras, entre esses caras está o Arataca, por exemplo, que é o que manda no atletismo. Então, é um cara que trabalha para mim, né? União, tenho mais 10, 15, 20. Né? Então, nada desses conglomerados, né, que eu costumo dizer assim, hoje não existe mais. O cara vai numa comunidade, joga a rede, vê aquele monte de voto. Zona da mata, não existe isso. Se pegarem as minhas votações, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu faço voto em todas as urnas de Porto Alegre. Que é espalhado. Porque se tu tem uma zona só, né, e aí falha aquilo ali, então, Flávio, isso aí é mito. Eu só fiz a pergunta porque o Bosco não é candidato. Tá? Então, não sou. Não. Eu não estou infringindo a legislação. Tu vai me permitir, secretário, que abra para o pessoal fazer perguntas. Eu não sei quanto tempo nós teríamos para isso. Temos mais uns 20 minutos, meia hora, não sei como é que nós estamos de tempo. Tem mais acho que uma meia hora. E aí, vamos ver vamos ver se a plateia aguenta, né? Alguém gostaria de fazer o uso da palavra, tem alguma pergunta? Por favor. Acho que é para sair na gravação. Muito interessante. Tudo que foi contado aqui. Eu fui um varziano. Né? Eu só pediria que o senhor se identificasse para ter o efeito da gravação. Eu sou convidado, assim como eu fui de muito time de várzea. Né? Meu nome é Regis Burmeister dos Santos, eu sou aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito bem, mas eu sou um varziano da Zona Norte antiga, né? Porque hoje a Zona Norte está lá no Maitá, depois do Maitá, né? Ali da Frederico Mendes. Né? Então, gravitei naqueles campos do Fiatesse, do Gerdau, do Guaíba, enfim. Né? E eu, por conta disso, frequentei muito o Tamandaré também, jogava naqueles times ali, frequentei o Tamandaré, a Araribóia e vários outros campos de várzea. O famoso Alimpedro. Alimpedro, sim, Alimpedro, do meu amigo Sérgio Kaminski. Aliás, o Sérgio Kaminski, eu joguei na seleção da URGS, né? Então, o Sérgio Kaminski era meu companheiro de seleção de URGS e tal. Ele prometeu para o próximo livro fazer um material que a gente vai abrir
do futebol praiano. Ele era o craque do CPC. Sim, eu joguei com ele no CPC. Então, eu joguei no CPC. Quer dizer, que eu tô a minha trajetória começou na Frederico Mendes e terminou no CPC. O praiano, que é diferente desse futebol de areia de hoje, era com 11, né? 11 e... Era com 11, sim, era com 11. Na beira do rio, né? No meio do mar. Era patrocinado pela Caldas Júnior, na época. Enfim. O famoso Flávio França. Exatamente, Flávio França. Mas, então, essa experiência que a gente tem no futebol de várzea, eu acho maravilhosa. Isso que vocês estão trazendo aí é um espetáculo, né? Porque a gente aprende muita coisa com o futebol, qualquer futebol, mas futebol de várzea. Aliás, com relação ao futebol, hoje, o nosso representante do Internacional aí, o Pinheiro, né? Para mim, o futebol que eu conheci não tem mais. É outra coisa, né? Eu até comentei com os amigos de um time que eu joguei na Várzea, que era o Fulgor, não sei se alguém conheceu o Fulgor, né? Que jogava junto com o Corsário, a gente usava... a gente se unia para jogar futebol de campo, porque o time era futebol de salão. O Corsário, tanto que eu torci, era futsal, né? Futebol de salão, né? Futebol de salão, sim. Aqui mas... ali no Deus, né? Não, o Corsário era da Benjamin Constante, lá. Ah, sim. Não, esse era outro. No Corsário, esse jogava o Pompom e o Eugênio, enfim. O Barata também. O Amálgama, sim, o Hernani Marchioro e tal. Então, essa vida, eu usei muito. Mas, então, só para falar do futebol de hoje, que eu lamento muito, tudo isso que acontece, eu sou uma viúva do futebol, que eu digo antigo, né? Então, eu estou começando a torcer para o badminton já, nessa altura do campeonato, né? Mas, então, era só um comentário que eu queria fazer com vocês. Mas muito obrigado, viu? Está muito bom esse papo aí. Boa noite a todos. Me perdoe eu tomar muito tempo, porque é o meu jeito. E nem cheguei na réplica ainda, estou na acusação primeiro. Mas eu não posso deixar de fazer alguma referência a pedaços da minha biografia que estão aí sobre a mesa. Hein, Flávio? Meu querido companheiro lá do Alto Petrópolis, lá da Igreja São Sebastião, do Colégio Santa Inês. Padre Alfredo Odi, eterno Padre Alfredo Odi. Exatamente. Pois bem... O tempo que a gente acreditava, né, Brito? Mas, querido Bosco, eu lamento muito a tua decisão de não mais concorrer, embora não pudesse mais ser teu eleitor na capital, porque sou eleitor em São Leopoldo, mas gostaria muito de ver-te, mais uma vez, representando a comunidade porto-alegrense e fazendo tudo o que tu fazes ali. E quero dizer que me associo à homenagem bonita que prestaste ontem ao querido Antônio Carlos Macedo. Me permitam mais uma vírgula, porque eu não tenho como fugir desta emoção, Márcio, de lembrar do teu pai, do nosso tempo, eu repórter, ele na redação, depois nós dois, até no Conselho Colorado, e exatamente nós três, e tudo que o Ibsen vai sempre representar. Meu querido Juarez, já fui teu companheiro de redação. Honra para mim, assim como o companheiro do Burdi, que ali está. Mas não posso deixar, me perdoem, de fazer uma referência. Eu estou a poucos metros de um momento decisivo na minha modesta trajetória. Eu tinha 13 para 14 anos, eu sou mais velho que o Flávio, eu sou de 48. Eu tinha 13 para 14 anos, estudava no Colégio das Dores, lá na Riachuelo 800, morava na Salgado Filho. E vinha do ensaio da banda marcial para a Salgado Filho e parava na praça para ouvir os discursos do Brizola com a legalidade que o covarde João Goulart não honrou. O Jango se entregou. Pois, depois de tudo aquilo, quando encerrada a legalidade, o Leonel de Moura Brizola manda chamar aqueles garotos do Colégio das Dores que passavam ali. E ele perguntou, o que é que eu posso fazer por vocês? Eu disse, governador, nós precisamos de um fuzileiro naval. Como é que é?
nós precisamos de um fuzileiro naval. Os fuzileiros navais têm a maior banda marcial do mundo. E nós estamos aí com o Colégio das Dores, Colégio São João, Colégio Santo Antônio, o Carmo em Caxias, o Gonzaga em Pelotas, todos com bandas marciais que copiam os fuzileiros. Se o senhor nos conseguir um fuzileiro que venha para Porto Alegre ser o nosso instrutor, na época, 4h30 esperando uma ligação telefônica para o Almirante Aragão, o único militar que dizia boa tarde, Brizola, naquela época. E o Almirante Aragão colocou em Porto Alegre, na Capitania dos Portos, o Sargento Werneck, que se aposentou e faleceu aqui no Rio Grande do Sul, orientando as bandas marciais mais importantes da juventude e dos colégios do Rio Grande do Sul. Não só dos laçalistas, mas também do Júlio de Castilhos, por exemplo. A banda juliana era maravilhosa. Bom, ao fim e ao cabo, como o espaço é para fazer pergunta, eu vou fazer pergunta à minha colega Inês. Exatamente. Vou fazer pergunta a ela, porque é o espaço que eu quero ver preenchido e esclarecido. Esta é uma casa da memória do Ministério Público. E nós estamos falando de futebol varziano. Nós estamos com jornalistas. Que coisa bonita, que inserção maravilhosa na sociedade do Rio Grande do Sul, contar a memória do Ministério Público, contando a memória da comunidade a qual servimos. Estou agora falando como promotor de justiça. Minha colega de turma, doutora Inês, ali outro companheiro de turma. E ela é a responsável por este memorial. Não, para mim é. Sim, o memorial é da associação, mas concorda comigo, né? Sem sombra de dúvida. É quem toca, é quem faz com que estejamos aqui tratando de algo que há algum tempo seria impensável. O quê? Os promotores de justiça reunidos no seu palacinho, no seu memorial, e não vai ser para falar de tribunal do júri, vai ser para falar de futebol varziano e vida comunitária? Exatamente isto. Por esta poetisa que nós temos aqui, a doutora Inês. Parabéns, e a ambos pela Sofia, a querida neta. Pois bem, meu querido Juarez, Bosco, Ginter, nosso companheiro de MP que ali está. Esse é de Bagé, esse é bom. Márcio e Flávio. Eu tenho certeza que vai ser marcante e vai multiplicar muitas ideias, muitos avanços, a marca do Ministério Público, chancelando a obra de vocês. E que venham outras tantas. Estaremos juntos, seja como jornalista, seja como promotor, estaremos sempre juntos e irmanados. E me perdoem este preito de saudade, porque não posso fugir de tudo isso. Cada um deles tem uma história que me faz lembrar passagens que tivemos juntos. Certo, Burdi? E a casa especialmente, e vou dizer algo que vai te espantar, como promotora de justiça. Olha o que eu vou lhes dizer. Este é o palacinho histórico do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Nele entrei hoje pela primeira vez. Nele entrei hoje pela primeira vez. A minha vida de promotor na capital foi aqui no outro prédio, no Tribunal do Júri, ou na Procuradoria. Ali. No tempo da Procuradoria, na Borges de Medeiros, uma invasão de um prédio do IP. Era um prédio do IP que o Ministério Público ocupou, depois entregou de volta, e hoje é ainda algo que pende de decisão no Judiciário. E aqui não. Aqui eu não tive passagem como promotor, mas como membro da associação, não só estou tendo hoje toda esta emoção, como serei um propagador do trabalho que vocês realizam. Tá certo? Salve o nosso memorial.
Muito obrigado a vocês. Obrigado, Brito. Eu queria fazer só uma referência. Eu queria fazer duas referências. A escola da magistratura funcionava aqui. Tinha júris. Queria destacar duas presenças. O nosso Aires Ceruti, prefeito da Praça da Alfândega, tá? E o Gustavo Ferenci, também nosso ex-colega da prefeitura. Juarez. Eu queria me lembrar, só lembrando uma coisa, que eu tinha... Bom, eu era maníaco de colecionador de álbum de figurinha. Sabe? Tinha Grêmio, tinha... E jogador de futebol de botão também. Meu time sempre foi o Grêmio no futebol de botão. Eu fabricava o botão. Em casa, no fogão, queimando plástico e lixando. O famoso botão panelinha, né? É. Não, mas eu fazia de durinhos mesmo, né? Porque eu não tinha dinheiro para comprar um botão 0 quilômetro. Então, mas eu me lembro que eu tinha um álbum que eram só times da Várzea de Porto Alegre. E me lembro do Tristezense, por exemplo. Sabe? Que o campo existe até hoje lá. Existe até hoje. Então, tinha vários outros times dessa base aí, que era um campeonato de Porto Alegre. Né? Então, eu tinha esse álbum. Quer dizer, o campeonato varziano de Porto Alegre chegou a ter um álbum de figurinhas para ele, jogadores. Sabe? Tu comprava outro comprava alguma coisa que tinha figurinha, outro comprava a própria figurinha no envelopinho e vai lá e colava, né? E tu ficava preenchendo as páginas em branco com as figurinhas. Né? Aliás, nem existe mais isso, né? Eu acho. Não existe. Copa do Mundo existe. Né? Copa do Mundo existe. E no Campeonato Brasileiro existe. Eu acho que é uma... Isso é uma raridade, álbum da Várzea. Existe a seleção brasileira. Daqui a um dia vai surgir a Bete da Várzea. O Guinter, se tu permitir, tá? A involuntária omissão ao citar a mesa, não fiz a referência à tua participação. Me perdoa. Não, tem que perdoar nada. Prazer, que é isso. Se permitir, tá? Vamos fazer a rodada final, tá? Já que... não, o professor Leite vai falar. Não, eu sou de outra época. Eu sou de outra época. Eu, até quando fui convidado para vir aqui, eu pensava quase nos meus inícios do futebol. Eu sou de 1932. A primeira vez que eu fui ao futebol foi quando o Renner subiu para a divisão principal e jogou com o Internacional nos Eucaliptos. Partida que eu não esqueci, o time do Renner era muito bom e tinha como centro médio o Badanha. O professor Luiz Augusto Fischer, quando fez o dicionário porto-alegrês, estava escrevendo sobre o Badanha, dizia, eu nem sei se o Badanha existiu. Eu digo, para lá. O Badanha existiu. Badanha existiu e eu conheci. Aliás, saiu na Zero agora um artigo sobre o Badanha, sobre a mãe do Badanha. Né? Conheceu a mãe do Badanha? Não, a mãe dele não, mas ele eu conheci. Ele era centro-médio no time do Renner, que jogava com o Internacional. Aliás, eu não sou jogador de futebol, eu sou um adepto, um torcedor, sou colorado e tal, gosto do futebol, mas pessoalmente não pratiquei. Mas assistindo futebol, tinha o que foi dito aqui, primeira divisão, Grêmio, Internacional, Cruzeiro, os 7 times, e a segunda divisão, quer dizer, a divisão, a Várzea, não a segunda divisão, a Várzea, que tinha times, eu me lembro do Vila Federal, onde jogou o Saladuro, que depois foi jogar no Cruzeiro, né? Floresta Aurora. Tinha ali em Petrópolis tinha o Israelita, que eu não sei se o campo ainda hoje existe. Então tinha esses tipos. Lá no Menino Deus tinha o Telefônica, porque onde hoje é a Avenida Ganso havia um parque que se chamava Parque Ganso, né? Que era de um uruguai que veio para cá, que entrou no campo da telefonia, que era o Ganso, o velho Ganso. Pioneiro da radiodifusão aqui. Aqui no Rio Grande do Sul. 100 anos, sábado passado. Exatamente. A viúva dele morava ali, agora a casa está alugada, ali foi o zoológico, né? E depois foi... Mas tinha um campo ali, que era o Telefônica, disputava o campeonato da Várzea, né? E os times, aqui se falou dos times que buscavam reforços na Várzea, é verdade. O Inter, por exemplo, um jogador que foi da Várzea foi o Nena,
Vocês talvez não conheceram o Nena. O Nena, que foi zagueiro do rolo compressor, que é o primeiro time do Internacional que eu assisti, e que depois foi para a Portuguesa, e da Portuguesa foi para a Seleção Brasileira. Um grande zagueiro, fazia dupla com o Alfeu. Foi um dos jogadores que veio da várzea, né? E muitos outros, se eu pego o Internacional e mesmo o Grêmio, muita gente veio dos times da várzea. O Feu... Um dos técnicos famosos do Inter foi o Félix Magno, não sei se vocês ouviram de nome. E treinou o Inter. E o Félix Magno ficou famoso por ir buscar jogadores na várzea. Ele ia nas partidas e olhava e dizia, esse me serve, né? Então, eu só queria fazer essa pequena intervenção que eu fiz, lembrando que a geração de vocês é fantástica, maravilhosa, esse livro fantástico que eu tive o prazer de ler, mas ele existia, o futebol de várzea já existia antes, né? Eu não sei a data de fundação, talvez vocês saibam. Eu me lembro já, sou de 32, me lembro, nessa época tinha um futebol de várzea bom, né, representativo e apreciado e estimado. E muita gente, como eu e outros amigos, e a gente ia assistir as partidas da várzea, né? Era isso só que eu queria fazer essa referência. Obrigado. E o Burdi queria... A doutora... Tristezense ficava na Rua Barbeiro, ali está lá ainda. Ali, mas eu acho que agora o nome ali é Campo da Padaria, né? Eles chamam de Campo da Padaria. Campo da Padaria, é. Eu dou minhas caminhadas por ali de novo. Tem a piscina do Tristezense ainda lá. Pessoal, eu gostaria de dizer que agradeço as manifestações do Brito, né? Mas, na verdade, todo o crédito desse encontro aqui, simpático e muito interessante, deve-se dar ao Saraleg, nosso coordenador do memorial, e ao Gunther, né? E a todos os participantes. Mas, de qualquer maneira, dizer que lá no âmbito da Associação do Ministério Público, do Memorial, há uma ideia de nós fazermos um livro de memórias do futebol dos membros do Ministério Público, porque também na associação há um grupo antigo, eu não sei de quando, mas sei que é bastante antigo de futebol, e há muitos craques ali, ganharam muitos campeonatos pelo Brasil todo, jogando com times, né? Ou com a magistratura, ou times de outros estados. E, de maneira que eu acho que também, no âmbito do Ministério Público, nós vamos resgatar essa história. E até sempre se brincou no Ministério Público que todos os destinos do Ministério Público eram decididos no campo, lá no futebol, ou pós-futebol, na hora do churrasco, né? Então, a nossa ideia é resgatar isso num livro, né, para registrar todo esse mérito dos colegas, né, no campo e também estendido à política do Ministério Público. Vou contar uma história para a senhora colocar nesse livro aí. Sim. Vou contar uma história. O Vieira da Cunha era candidato a deputado, precisava de voto, aí eu consegui para ele jogar o Praiano. Aí levamos o Vieira para jogar o Praiano. Primeiro jogo do Vieira, saiu a bola, deram para ele, chutou um cômoro de areia, não jogou 1 minuto. Teve que sair. Antes do Gunther... Acho que o... Armando? Não, antes do Gunther encerrar, eu gostaria de lembrar que, a convite do Gunther e do Ministério e do Memorial do Ministério Público, na próxima terça-feira eu começo um projeto aqui chamado Música no Memorial, que vão ser entrevistas com grandes músicos, ilustradas por músicas deles. Vai ser uma conversa sobre a vida deles, sobre o Brasil, sobre como é que está acontecendo, como é que ele está vendo essas coisas todas que estão acontecendo no mundo aqui. Os discos que ele gravou, as viagens que ele fez. Então, terça-feira que vem, às 17h30, começa o primeiro entrevistado, é o Renato Borghetti. Porque este ano está fazendo 40 anos do lançamento do primeiro disco dele.
lançado em 1984. E é o primeiro disco de ouro da música instrumental brasileira, por venda já vendeu mais de 250 mil cópias. Primeiro e único disco de ouro da música instrumental brasileira. Um dia eu entro no laboratório da Zero Hora, está tocando a música do Borghetti, o Milonga para as Missões. Eu digo, mas que rádio é essa? Era a Rádio Cidade, que não tocava música regional, mas estava tocando o Renato Borghetti. Então, o Borghetti vai ser o primeiro. O segundo, em outubro, vai ser uma vez por mês. O segundo, em outubro, vai ser o Humberto Gessinger, da banda Engenheiros do Havaí. Em novembro, uma grande cantora, que, se vocês não conhecem, eu sugiro que conheçam, chamada Pamela Amaro, que, aliás, é filha de um ex-colega nosso da Zero Hora, o Chimba Fontoura. E a Pamela é formada em letras, ela tem doutorado em arte dramática e é uma estudiosa da questão afro-gaúcha. E é o mês da consciência negra. E, além de tudo, ela é muito bonita. E, para fechar o ano, em dezembro, Vitor Ramil. Bom, obrigado, Juarez. Agradeço a mesa, eu acho que foi uma delícia essa conversa. Enfim, agradeço a todos. Eu passo ao Marcos Saralegui para fazer também a finalização, o agradecimento final. Obrigado. Não, eu agradeço. Nome de craque argentino, né? Mas é verdade. Zagueiro do Racing. É louco. Pois não. Para fazer uma sugestão. Foi dito aí que, entre outras inovações, teremos livros contando futebol e craques do futebol e figuras do futebol que também tenham sido do Ministério Público. Vamos começar com a história de Ibsen Bier? Pode ser. Eu acho que é, sem sombra de dúvida. Só tem que arranjar quem escreva. Absolutamente indispensável. Que é isso, Márcio? Eu tenho uma sugestão de autor, tá? Começamos quando? Não, nesse livro, o seu personagem, eu não sou autor. Aliás, Brito, deixa eu só fazer um recorte aqui. A nossa associação, a Associação Rio Grande de Imprensa, vai lançar na Feira do Livro o segundo volume de entrevistas póstumas. Como é que é isso? Tá? Autores gaúchos já falecidos, pega-se um pedaço do texto dele, de entrevista, tá? E um jornalista vai lá e faz a pergunta em cima do texto que já é conhecido. Então, a gente sabe as respostas e faz as perguntas. E um dos graciados, destacados nessa edição, na segunda edição, é o Ibsen Pinheiro, tá? Entrevistado por Márcio Pinheiro. Vai ser lançado na Feira do Livro. A única vez que eu entrevistei ele. E nessa coleção de entrevistas póstumas, tocou o Lupicínio Rodrigues. Olha aí. Sem sombra de dúvida. Sabe que entrevistas póstumas me soa como algo muito viável se projetarmos de inteligência artificial. Saber o que passou na cabeça do Lupicínio quando ele fez esta ou aquela música. Mas isso pode ficar até, colega, para o 2025, porque nós temos 4 eventos agora de música e vamos ter outros no ano que vem. A sugestão é acolhida, o Lupicínio pode ser um dos temas. Eu dou uma boa noite a todos, muito agradecido pelo comparecimento, é impossível nominar a todos aqui, mas é com muito carinho que o Ministério Público recebe cada um dos senhores e das senhoras, né? Eu, embora promotor de justiça, vou fazer um ato de defesa aqui, porque tem muito lateral na mesa, mas aqui pelo menos tem um meia, né? E também é um prazer trabalhar aqui com todos, com o bagense, e também vi que é do Guarani de Bagé e com o Colorado. Então, estamos em casa aqui. Uma boa noite, muito obrigado, e aguardamos todos nas próximas aí. Muito obrigado.